Bem-vindos ao podcast Conexão Verde. Hoje nós vamos ter um episódio especial. O nosso podcast ele aterrissou em Salgueiro, sertão central de Pernambuco. E hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto que eu trago para vocês uma estatística muito relevante, que fala o seguinte, de acordo com o censo demográfico do IBGE, identificou que 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, é sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E para a gente tratar desse assunto, a gente convidou a doutora Caroline Telles, especialista, onde eu vou pegar aqui para vocês conhecerem melhor o currículo da doutora Caroline Telles. Ela é neuropediatra, né? Ela é médica pediatra formada pela UPE, pós-graduação em neuropediatria e psiquiatria infantil pela IPMED, Recife, né, doutora? Pós-graduada em transtornos do neurodesenvolvimento, né? Foi uma formação em São Paulo. Isso. Pós-graduação em autismo. Isso. E também uma certificação do Dr. Tiago Castro. Então, pessoal, se eu fosse você, ficaria aí para acompanhar, para que a gente hoje possa ter uma noite onde a gente possa ter um debate, uma discussão para desmistificar o uso do canabidiol. Doutora, seja muito bem-vinda. A Verde Farm já agradece a sua disponibilidade para a gente hoje aqui colocar nessa mesa assuntos relevantes. Então, bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, né? O objetivo da gente é desmistificar muito do que se fala, né, do canabidiol, né, cannabis, enfim, a gente está aqui para esclarecer muitas dúvidas, muitos mitos, e hoje à noite vai ser para a gente falar sobre isso. Isso, doutora. Então, vamos fazer isso da melhor maneira, né? Feito a senhora falou algo, é desmistificar. Isso. Então, vamos trazer uma linguagem clara, objetiva, para que você que esteja aí do outro lado, você mãe, você pai, possa estar saindo aqui desse debate, né, com mais informações para poder tomar decisões mais convictas, né, sobre esse medicamento que vem transformando vidas, né? Eu sempre digo que a gente pode escolher o amor e não passar tanto pela dor, não é assim? Pode ser a primeira escolha. Sim. Pode, hoje a gente tem essa opção, né? Doutora, a Verde Farm vem fazendo esse trabalho ao longo desse ano e a gente faz muitas visitas, né? Visitamos médicos, né? Algumas vezes a gente se conecta com pacientes e a gente escuta uma pergunta que eu vou trazer aqui para a senhora, que é uma pergunta pertinente. A pergunta é justamente assim, existem evidências científicas sobre o tratamento de autismo com o canabidiol, doutora? Perfeita essa pergunta. É interessante, né, que a gente esclareça. E assim, a evidência maior do canabidiol na questão, né, do neurodesenvolvimento, nas questões neurológicas, estão nas epilepsias refratárias. Perfeito. Então, os pacientes que têm epilepsia de difícil controle, o canabidiol tem nível de evidência altíssimo, Entendo. né? Evidência A, como a gente chama. Então, assim, super recomendado, super liberado. Em relação ao transtorno do espectro autista, o nível de evidência, no momento, é nível C de evidência. Ou seja, a gente tem muitos casos, muitos artigos, a gente tem nossa prática, né, que é muito importante. Com certeza, a gente doutora. está ali com o paciente, a gente está com a família, a gente vê o que cada família sofre e o que cada família conseguiu depois do uso do canabidiol. Então, eu costumo dizer que é uma questão de tempo para que o canabidiol se torne nível A de evidência no transtorno do espectro autista também. Também, né, doutora? Estamos no caminho. Estamos no caminho. E, assim, cada vez mais, né, a nossa prática mostra que esse caminho está cada vez mais próximo. A gente já usa bastante, a Anvisa realmente libera, né, pra gente. Isso. Então, assim, é importante que a gente diga isso. Mas, assim, realmente, o nível de evidência ainda é nesses estudos de caso e na nossa prática diária. Então, algo que a senhora falou é importante, né? Tudo é autorizado pela Anvisa, né? Desde 2015 a gente tem essa autorização. Agora, a senhora tinha comentado aqui caminho. E aí me surgiu uma curiosidade. Como foi o início
desse caminho, doutora? Como foi o início da jornada? Como foi que a senhora começou a prescrever o canabidiol? Então, meu caminho foi o caminho da dor, não foi o do amor, Olha né? só, vamos conhecer, né, E doutora? aí, eu tenho um filho autista, nível 3 de suporte, deficiência intelectual. Hoje João tem 13 anos. 13 anos. Então, imagina há 13 anos atrás a gente falar de autismo, né? Uhum, A gente sabia de de nada. nada, isso mesmo. Questão de medicação muito limitada, né? Então, a gente passou pelos caminhos tortuosos aí com o João. E aí eu comecei a me dedicar muito, né, a essa área, tanto que eu fiz uma migração na minha carreira, eu era pediatra e hoje sou Isso. neuropediatra, justamente para tentar ajudar mais meu filho e Uhum, ajudar meus pacientes, que é também. uma área Uhum, carente, a gente vê a quantidade de casos, né, de autismo que vem isso. aparecendo, é algo avassalador, e Uhum, esses pacientes estavam sem um médico que realmente os acolhesse e atendesse. Então, eu fui muito para essa área, tanto para ajudar meu filho, quanto meus uma próprios causa nobre, pacientes, né, doutora? Uma né? causa nobre. Uhum, E aí, eu tive contato, né, com aulas e cursos sobre canabidiol e eu achei muito impressionante as práticas dos professores que me deram aula sobre canabidiol. E eu vou fazer no meu filho. Então, apesar do meu filho ter neuro também, porque é difícil a gente cuidar do filho da gente, né? imagino, imagino. Mas assim, nem o neuro prescrevia Mas os a senhora neuros já vinha dele. fazendo outros tratamentos. Já vários que você possa imaginar, né? A Imagino. gente Uhum. já tinha feito. E eu disse, olha, quer saber? Eu vou fazer o canabidiol no meu filho pra gente ver como é que vai E ser. quando tomou essa decisão? E Houve aí, repercussão? então, vê, eu fiquei assim, apreensiva, né? Sim, Porque eu não conhecia bem o canabidiol, eu fui se estudar, né? aprofundar, né, doutora? Eu não tinha prática com Uhum. isso na época, né? Foi há mais ou menos uns 3 anos atrás. Mas assim, ele estava precisando, ele estava muito agressivo, né? Ele estava a dificuldade grande de socialização, de contato visual, ansiedade, toque, muita dificuldade mesmo, assim, até nas terapias. As terapeutas não estavam conseguindo trabalhar com ele nas sessões. Então, assim, foi um momento de desespero mesmo. Desespero. Eu disse, Uhum. ó, vou tentar o canabidiol, né? Isso. E aí, eu me surpreendi com o Foi, resultado, doutora. porque assim, com 4 dias, Romero, Era quatro isso que eu ia dias, perguntar. Com quanto tempo assim que a senhora eu conseguiu? lembro como se fosse hoje, eu ia anotando após dia, né? Então, primeiro dia não vi nada, meu Deus do céu. Segundo dia, Naquela nada. expectativa, né, doutora? Terceiro dia, já vi alguma coisa, mas no quarto dia foi assim, a virada de chave, né? Como a gente chama. Onde houve realmente a primeira grande Foi a transformação. grande transformação. Ele começou a fazer contato visual comigo. Ele começou a atender o que eu pedia. Era outra E pessoa. como foi para a Assim, senhora, assim, algo que a senhora nossa. arriscou, né? Mas assim, arriscou com segurança, né, doutora? Sim, Com eu fui estudo, né? estudar, eu fui, Isso, né? Eu não ia isso. fazer nada no É, meu filho aham, que eu com não. certeza. Mas assim, como ele tinha os acompanhamentos dele, eu sempre respeitei, né? Eu nunca quis me meter no acompanhamento do meu filho, mesmo sendo da área. Mas assim, as pessoas não prescreviam. E aí eu disse, não, eu tenho segurança, eu estudei, eu vou Aí prescrever. depois dos 4 dias, 4 dias ele mudou, né? Diminuiu muito zerou a agressividade, zerou a agitação. Muito mais interessado na parte social, contato visual maravilhoso, sono bom, era outra pessoa. E eu não comentei com as terapeutas dele que eu fiz isso. Só quem entenderam? sabe era eu e meu esposo, né? Sim. Vamos ver o que é que elas vão Aham. dizer. E aí, na semana seguinte que ele foi para as terapias, todo mundo me ligando. O que é que aconteceu? O que foi que O que você é que tá fez? fazendo, O né? que é que Me você fez conta, com né? ele? O que é Aham. que. Ninguém entendia nada. Uhum. E aí eu contei, meu Deus, foi assim, sabe? Caiu como uma luva o canabidiol. Não, a gente Foi bem. percebe até a expressão, a senhora contando, né? É incrível, Então, ó, pessoal, e sempre eu dou ênfase, e é isso aqui, ó, são relatos assim, né, que faz com que a gente cada vez mais a gente invista na propagação dessas informações, porque você que está aí pode estar passando também por essa situação. Então aqui é a doutora que está relatando, né, um tratamento que fez com o filho, com total estudo, Sim. né? E aí eu estendi
para os meus pacientes, essa experiência que eu tive. Porque, assim, me angustiava muito eu ter pacientes, assim, que já tinham feito de tudo. Já tinham usado risperidona, já tinham usado aripiprazol, já tinham usado, enfim, inúmeras medicações. Às vezes estava com 6, 7 medicações, sabe? Aquele paciente que não era funcional, que não tem funcionalidade. E eu quis levar essa experiência para eles. Vamos sim fazer. E começou tudo aqui em Salgueiro? Começou tudo aqui. Começou com meu filho. Sim, com o filho eu não ia fazer no filho dos outros sem fazer no meu. Só, com né? certeza, então eu tive que fazer primeiro no meu. E assim, foi fantástico. Os resultados foram fantásticos, sabe? Eu fico feliz porque assim, as mães chegavam emocionadas. Doutora Carolina, hoje meu filho é outro. Igual seu filho é outro, o meu também é outro. O mundo precisa de pessoas assim, ó. Exato. Né, doutora? Exatamente. E assim, quando eu vi a criança, meu Deus, eu não acreditava, né? No que eu tinha visto e no que eu estava vendo. Então, tudo, né, como medicamento, a gente sabe que também, além do medicamento, existe, né, as outras situações, né, alimentação e tudo. Com certeza. Ô, doutora, mas assim, para deixar ainda mais claro, né, se uma mãe perguntasse assim, tá, mas quais são os benefícios? De fato, né, o que é que o remédio, né, o que é que ele faz? Uma pergunta assim, de uma forma bem fácil. O que é que ele faz, né, com o meu filho? Vamos dizer assim. Então, os artigos que a gente tem, os estudos que a gente tem atualmente mostram justamente o que aconteceu com o meu filho. A melhora na questão social. Melhora muito a questão social, melhora o contato visual, diminui a ansiedade, diminui a agitação. Se a criança tem convulsões, melhora a questão, né, da chance dela ter também quadros de epilepsia, né, que é muito comum no transtorno do espectro autista também. Né? E, então, assim, é uma melhora em todos os sentidos. Na concentração também. Na hiperatividade, demais. Então, assim, é uma melhora substancial. Então, isso para o desenvolvimento, para a educação, tudo, né, doutora? Para tudo, né? Então, assim, hoje os estudos mostram, né, apesar de não ser estudo ainda grande, randomizado, mas os estudos que a gente tem hoje mostram o que eu vi acontecer na prática. Entendi. Certa vez, né, a gente estava em uma palestra e uma doutora estava falando sobre os benefícios, mas uma mãe levantou a mão, né, disse assim, tá, mas será que isso vicia? Então, isso é uma pergunta muito comum, né, doutora? Isso é uma pergunta muito comum, porque as pessoas associam o canabidiol, né, à planta, ao cannabis, né? Isso mesmo. E a gente sabe que o cannabis, ele tem várias substâncias, né? O canabidiol é uma dessas substâncias, né, que é isolada e é ali retirada com esse fim de melhorar, né, tudo isso que eu falei, no contato visual, na socialização. Então, assim, não é a planta, minha gente, que a pessoa tá usando. Então, mas meu filho vai se drogar, meu filho vai... Não é isso. A gente não tá usando a planta cannabis, a gente tá usando uma substância presente na planta. Então, é importante que isso seja dito, porque existe esse mito, né? A gente precisa desmistificar. As pessoas têm medo por conta disso, mas é uma substância que foi isolada ali da planta. Isso, e com todo o controle, né, doutora? Com toda a qualidade, né? Para que realmente, assim, a substância chegue, né, até o paciente de forma pura. Isso. Né? Sem outras substâncias. Sem substâncias que realmente possam ali, né, causar algum tipo de dependência, né, alguma coisa. Mas para deixar ainda mais seguro, mas existe algum risco, doutora? Então, existe risco se você usar doses altíssimas e se você usar uma quantidade de THC muito alta, né? Então, a gente tem esse cuidado, né? Por isso que a gente prescreve canabidiol confiável, que a gente sabe, né, o que tem ali dentro daquela fórmula, a gente sabe a quantidade de CBD, a gente sabe a quantidade de THC, principalmente. Então, a gente sabendo o que tem ali, a gente sabe o que é seguro para o paciente, né, e o que não é seguro. Entendi. Né? Quando a senhora fala de segurança, eu associo muito com qualidade. Isso. Né? E isso é uma das bandeiras, né, da Verde Farm. Então, assim, quando a gente vai visitar os médicos, a gente vai dar palestras, a gente fala assim que a qualidade faz a diferença, né? Mas existe também ainda algumas outras dúvidas, e aí eu trago aqui para a senhora, né, para a gente poder desmistificar, né, e falar qual seria, doutora, a diferença,
né, de um produto, vamos dizer assim, um produto de qualidade, um produto importado, de um produto feito de forma de forma artesanal, né? artesanal, de forma assim, para que as pessoas possam entender, É. né, que existe sim essa diferença, né, Isso, doutora? a gente sabe que existem muitos produtos artesanais, produtos de associação. Eu recebi, inclusive, muitos pacientes, né, que vêm já usando esses produtos, né? Só que esses produtos, eles não têm a certificação ali da quantidade de cada, né, Uhum. canabinoide, né, de cada substância que está ali presente. Isso faz toda a diferença, Toda né, a doutora? diferença. Uhum. Quantidade de CBD, quantidade de THC, quantidade de outros, né, canabinoides aí. A gente não sabe o que é que tem ali. Então, o paciente meio que está ali arriscando. Arriscando, E a arriscando. gente tem muito medo da quantidade do THC estar acima de 0,3%, Isso, né? isso. Porque Uhum. existe um risco do paciente desenvolver esquizofrenia no futuro se ele usar uma quantidade de THC muito alta. Perfeito. E a gente não sabe se naquele produto de associação está respeitando essa margem aí dos Então 0,3%. é um risco. É um risco. É. Então, você está usando algo que não é seguro. Então, eu não prescrevo na minha prática clínica esse tipo de canabidiol. E eu sempre, com os meus pacientes, eu sempre faço por onde a gente substituir por um Sim, canabidiol de sim. qualidade, né, com segurança, porque realmente é um risco à saúde do paciente. É um risco. E uma informação assim, pessoal, o quanto que isso é importante, porque a planta, ela é muito sensível. Então ela capta tudo que está ali no solo. Né? Isso. Por isso que a gente realmente assim tem um cuidado, né, desde a plantação, da extração, né, para que esse medicamento chegue, né, até o paciente de forma pura, né? E por isso que os importados, né, têm certificações, Isso, né, como exatamente. o COA. Eu fiquei admirado, são mais de 8 páginas que comprova realmente que não tem ali nenhum metal pesado, não tem Exatamente. nenhum inseticida, Porque né? tudo isso, né, vai agir ali no organismo do paciente, no cérebro do paciente, e pode Perfeito, causar efeitos deletérios a curto, médio e longo prazo. perfeito. Então, se não for algo confiável, você está arriscando, é melhor você não fazer Não uso, fazer. né? Não. Usar o que a gente tem aí no dia a dia, né? Sim, Mas sim. se for usar, tem que usar um produto de qualidade. Produto de qualidade, esse é o primeiro critério, É, né? primeiro Ô, critério. doutor, e aproveitando esse momento, né, de deixar mais fácil, simples, né? Existe alguns nomes, né? Exemplo, existe o Sim, CBD, existe o é. Full Espectro, existe o Broad, né? Essas palavras, vamos deixar ela agora, palavras Vamos fáceis, né? tentar facilitar, né? Vamos lá, doutora. Como é que a senhora poderia explicar para que a Então vamos mãe, né, o lá. paciente possa entender melhor? Então, existe o CBD isolado, né? Em que a gente vai contar ali só com canabidiol, que é uma substância que foi feita de forma isolada. Ele não tem outros Componentes, componentes, né? né? Só Uhum. tem o canabidiol isolado. A gente tem o broad spectrum, né? Em que a gente vai ter o CBD, né? E vamos ter outros como o CBN, o CBG, mas que a gente não vai ter o THC na composição, né, do broad. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Vamos. Então, o CBD ele está isolado, Só né? ele. Então, vamos lá, CBD está É. isolado. O Broad, a gente tem outros componentes, mas sem Sem o THC. THC. Exatamente. Joia. E o full, né? A gente vai ter o THC, mas com aquela margem de segurança, até Isso, 0,3. 0,3%. Né? E a gente vê que o THC tem perfil de paciente que funciona muito bem com ele. Então, aquele paciente grave, aquele paciente agressivo, aquele paciente muito agitado, muitas vezes quando a gente faz esse pouquinho de THC, ele tem uma melhora substancial. Uhum. Então, a gente tem público para cada um desses tipos, né? Então, com o diagnóstico, isso que a senhora Isso, vai... exatamente. É que a gente vai escolher qual perfil que aquele paciente se encaixa melhor quando a Uhum. gente for optar pelo canabidiol. Entendi. Então, se ele tem problemas no sono, né? A gente vai procurar usar algum que tenha o CBN, e aí a gente vai, Entendi. Ô, doutora, né? teve um amigo meu que fez uma consulta online com a doutora e depois ele veio falar comigo. Disse, olha, Romero, eu fiquei com uma dúvida porque ela mandou eu começar com uma gota. Eu pensei que eu ia tomar, né, 15, acostumado Com a com a quantidade, né? quantidade, mas como assim? Isso funciona mesmo com uma gota por semana?
Então, doutora... Então, veja, Romero, vai depender, né, da Sim. composição, da miligrama, da apresentação. Da apresentação, né, da medicação, para a gente fazer os cálculos. Mas a gente costuma usar a média de 2,5 na neuropediatria, 2,5 miligramas por quilo dia, podendo chegar até uma média de 5 a 10, né? Eu não costumo passar de 10 a 12 miligramas por quilo dia na minha prática, para os pacientes neuropediátricos. Eu não posso falar em adulto, porque eu não atendo, né? Focando... Mas na minha prática clínica, e aí a gente tem que fazer a conta. Então, vai depender da apresentação do produto que eu tô, para fazer a conta da quantidade de gotas. Sim. Mas geralmente começa com uma dose mais baixa e vai... Eu costumo começar com 2,5 miligramas por quilo dia. Sim. E aí eu vou, a cada semana ou a cada 15 dias, tateando essa dose. Mas geralmente a dose que eu tenho que funciona melhor, né, na minha prática clínica é a dose de 5 miligramas por quilo dia. Então a senhora já vai percebendo alguns padrões. A gente começa devagar para evitar alguns efeitos colaterais, mas quando chega em 5 é quando a gente tem uma resposta boa. Porque esse meu amigo, ele tava com ansiedade, então... mas aí... também ele começou com uma gotinha, né? Então vai progredindo e vai... Ô, doutora, já são quantos anos assim prescrevendo? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Estudando muito canabidiol. Estudando muito, né? Nesses 3 anos, a senhora falou do caso do seu filho, mas teve outro caso assim, doutora, que a senhora, né, realmente assim, é um caso marcante. Muitos. Que a senhora poderia escolher um pra gente assim, difícil, mas vamos lá. Então, eu tenho um paciente que ele tem também epilepsia de difícil controle associado ao transtorno do espectro autista. Entendi. Que foi daí onde surgiu, né, que o canabidiol foi usado para esse intuito e hoje é liberado para os casos de epilepsia de difícil controle. Começou aí, né? Tanto que hoje tem evidência A nesses casos. Só que a maioria não, uma boa parte desses pacientes com epilepsia de difícil controle também são autistas. Aí o que foi observado? Que além de melhorar as crises, porque esses pacientes têm 50, 100 crises por dia, né? Vive mais em crise do que sem crise. É verdade. E aí foi percebido que, além do canabidiol melhorar isso, que a finalidade era essa, melhorou o contato visual, melhorou a agitação do paciente, melhorou a socialização. Então, foi daí que a gente começou a ver, será se a gente pode usar o canabidiol sem ser nos casos que tem epilepsia de difícil controle? E super deu certo, né? Então, eu tenho um paciente com esse perfil e ele melhorou tanto as crises, 7 anos 7 anos, tinha muita crise. Muita crise, ele chegou para mim usando acho que uns 7 medicamentos. E hoje ele tá com 2. Eu não consegui deixar ele ainda só, né, com canabidiol, mas assim, ele tá muito bem, ele parou de ter as crises, que era o nosso objetivo inicial, e ele melhorou. Tinha quantas crises assim, doutora? Ele tinha no mínimo 20 por dia. 20? No mínimo 20 crises. E assim, a mãe chegou em desespero, né? De estresse, né? De tudo que fica a família, né, doutora? Exatamente. Então, assim, ele melhorou tanto para a questão das crises, né, refratárias, quanto para o comportamento. Então, ele conseguiu ir para a escola, coisa que ele não ia. Ele conseguiu ter uma vida de sair com a família. Imagina uma família que fazia anos que saía com o filho. Era uma família que estava só em casa, só vendo crise acontecer o dia inteiro. E, de repente, essa criança está na escola. Olha só. E, de repente, essa criança vai para um aniversário, né, de um coleguinha. Que mudança, olha a mudança. Então só sabe quem é pai e mãe que sofre com essa dor, né? Por isso aqui nos estudos estamos também com o Glauber aqui. Ele falou no início, né, desse slogan aí que transforma, e a gente escuta um relato desse. Transforma. Né? Imagina uma criança que mal conseguia ter um dia tranquilo, né? E aí volta a estudar, volta a socializar. Isso. Então, E a família já fragilizada, né? A mãe depressiva, o pai... Aquela coisa, né? E aí, de repente, vem aquela esperança lá no fim do túnel, né? E você vê seu filho diferente. Isso
é uma satisfação grande, né, pra gente. Imagino, vocês médicos, assim, o quanto que isso é gratificante, realizador, né, doutora? Muito, muito, muito. Assim, eu fico muito feliz, né? E iguais a esses, vários outros casos, né? Existe também, é importante que a gente diga também, né, Romero, que existe casos que não deu certo também, né? Como qualquer outra medicação. Mas os casos positivos, na minha estatística, somam mais de 90%. A senhora falou nesse caso que ele chegou lá tomando 6 medicações. E aí conseguiu... A gente conseguiu deixar ele com 2, com canabidiol e com outra medicação. Doutora, essa interação do canabidiol com outros então, medicamentos? depende do medicamento. É sempre importante que a gente, para quem faz uso do canabidiol, que a gente dê um intervalo, né? Porque o canabidiol, ele pode interagir, né, com outras medicações. A gente tem que ter muito cuidado com o uso, mas assim, tem paciente que a gente não consegue tirar, por exemplo, da risperidona 100%. A gente pode até diminuir um pouco, mas que quando a gente tira, aquele paciente vai sofrer alguma coisa no sono, vai sofrer alguma coisa no comportamento. E quando a gente associa com canabidiol, dá super certo. Tô entendendo. Então, tanto a gente pode fazer de forma isolada, como monoterapia, quanto a gente pode fazer associada à risperidona, à ritalina, ao aripiprazol. E, assim, dá super certo também, né, essa associação com eles. Ótimo, perfeito. Doutora, é bom de escutar a senhora, viu? O negócio fica fácil, né? Tem que ser fácil, senão as pessoas não entendem. Se a gente for falar de forma técnica, desinteressa, né? Porque não entende e aí fica complicado, né? E, doutora, e os efeitos colaterais, assim, quais são os mais recorrentes? Então, assim? como qualquer outro fármaco, né? Então, existem os efeitos colaterais. Pode alterar o apetite, ou aumentar muito, ou diminuir muito. Não é em todos os pacientes, né? Alguns pacientes têm esses efeitos. Sonolência, irritabilidade, né? Claro que o objetivo da gente é diminuir a irritabilidade e a agressividade, mas alguns respondem de maneira diferente, mas isso também varia com a dose, varia com a composição, né? Então, assim, eu não tenho pego muito efeito colateral, não. Coisa boa. Não tenho. Muito difícil. Doutor, e quais foram, assim, os principais desafios que a senhora teve que romper, né, ao longo dessa jornada, para poder hoje, assim, estar compartilhando, assim, esses resultados? Quais foram os que a senhora precisou? O principal, que é o desafio do preconceito, né? Porque as pessoas associam com a planta, né? E as pessoas não querem, têm medo. E a gente entende, né? A gente precisa explicar. Por isso que a gente está aqui hoje. Perfeito. Né? Para a gente tirar esse mito, né? Do canabidiol, né? Da cannabis. A gente mostrar que o canabidiol é uma substância da planta. E não a planta toda, né? Isso então, mesmo. assim, meu principal desafio hoje é esse. É fazer com que o paciente não tenha já um preconceito com isso e que ele aceite que, assim como a risperidona, assim como o aripiprazol, temos o canabidiol como opção. E muitas vezes o canabidiol pode ser, sim, nossa primeira escolha, Romero. Então, muita gente, né, muitos médicos vão iniciar o canabidiol depois que já tentou de tudo. É isso mesmo. Para poder... Não, fiz de... Como aconteceu com o meu próprio filho. Ele fez de tudo. Para depois porque nem o neuro dele fez. Para depois eu entrar com o canabidiol, né? Hoje não. Hoje a gente pode começar com canabidiol. Então, se aquele paciente tá ali, tem 2 aninhos, 3 aninhos, muito irritado, socialização horrível, muito agressivo, por que não a gente começar com canabidiol? Por que não, né, doutora? Só a questão do preconceito. Né? E eu estava no congresso em São Paulo, que a gente precisa estar informado, e o médico falou justamente isso. Ele fala que a ciência já comprovou, os relatos, que o grande problema está justamente na comunicação. Né? Então a gente precisa deixar mais claro, né? A gente precisa desmistificar, e esse, pessoal, é um dos objetivos do podcast Conexão Verde. Né? Deixar essa informação fácil, palpável, né? com segurança. Né? Sim, e assim é muito importante, Romero, quando o paciente já tem aquela confiança na gente, Perfeito, né? Isso. Porque já é um paciente que confia em você, então, por mais que ele tenha aquele preconceito ali com canabidiol,
Mas assim, a gente explica do jeito que eu estou explicando aqui, olha, é uma substância, não vai causar vício, não é a droga que você está pensando que é. Enfim, ele já abre mais o leque. Eu deixei lá à vontade também para ele dar uma pesquisada e a gente voltar a conversar. Então, uma conversa aberta. Conversa aberta. Não adianta eu querer impor nada, porque a pessoa não vai utilizar, não né? Vai, Então, a gente precisa realmente mostrar a ciência, mostrar as evidências, mostrar que funciona. E aí o paciente adere, sabe? E a gente só vê o resultado. Coisa boa. Sempre né? Aquela frase, né? A verdade liberta. Isso, a verdade liberta. Então, a gente traz as evidências, né? Então, a gente vê aqui as evidências científicas, evidências clínicas, sim, né? Sim. E tem outro ponto também, doutora, que a gente recebe muitas informações, a Vertifarm tem algumas consultorias, e é uma informação que a gente precisa olhar com carinho, que fala em relação que a classe médica, menos de 1% dos médicos, né, são prescritores, né? E a senhora, como médica, com um currículo aqui realmente assim, bem completo, qual mensagem, doutora, a senhora poderia deixar para os amigos médicos? Porque o que a senhora nos conta aqui é que mais famílias foram transformadas. Isso. Mais famílias com dias melhores, com responsabilidade. O que a senhora poderia falar? Claro, respeitando, Lógico, né? Respeitando, a gente respeita cada né? a formação de cada um, né? Isso. Mas a senhora, como médica, assim, né? Uma pessoa que tem propriedade, que mensagem a senhora poderia... Então, eu diria o seguinte, que tudo que a gente não conhece, né, a gente realmente fica com medo. Eu vejo que, como você falou, apenas 1%, né, dos médicos são prescritores. E os outros 99%, por que que não prescrevem? Por que que não tem os resultados que quem prescreve tem? Acredito eu que por desconhecimento. Tô entendendo. Então, quando você tem o conhecimento, quando você lê os artigos, quando você vai atrás da ciência, você se embasa, né? Você tem segurança de prescrever aquela medicação. Então, eu diria que busquem, né? Estudem, façam cursos, vão atrás, vejam as evidências, conversem com pessoas, com colegas que prescrevem, vejam os resultados, né, deles, inclusive em vários congressos. Sempre tem um ou outro colega que mostra os resultados com canabidiol e sempre muito fantásticos, né? E vários, não é um ou dois, né? São vários em hospitais grandes, em hospitais de referência. Então, assim, é como eu falei para vocês, estamos a um passo do canabidiol ser nível A de evidência no transtorno do espectro autista. Perfeito, doutor, perfeito. A gente agradece essa mensagem porque, ó, o mundo vem evoluindo. Né? A gente vê energia solar, né? Carro elétrico, né? Assim, isso mesmo. E com a medicina também. Né? Então ela vem evoluindo. A outra estatística que a gente tem é que 70% dos pacientes eles já estão aceitando o tratamento. Sim. Né? Quando a gente olha Brasil, né? Então a gente vê que essa conta ela precisa equilibrar, né? Para que mais pacientes possam ter acesso a essa medicação. Com né, certeza. doutora? E a gente aqui, né, principalmente colocando os cortes do podcast na rede social, eu acho que a rede social meio que uniformizou aí, né, todo o conhecimento. Então, muitas vezes a coisa que era feita em São Paulo, ao mesmo segundo a gente consegue ver aqui em Salgueiro. E aí a gente consegue ter uma informação igual, né? Então, isso diminuiu muito, né, a questão das distâncias, do conhecimento. Né? E hoje a gente consegue transmitir o que a gente está transmitindo aqui, mensagens com evidência científica, mesmo morando no sertão central de Pernambuco. Mas estamos conectados com o mundo. Sim, com certeza. Ô, doutora, existe, né, várias formas, né, a gente adquirir o produto, mas é importante assim que algumas vezes a gente se depara com algumas pessoas achando que é difícil importar, né? Então o processo de importação hoje, né, ele já está bem mais simples, né? Sim, então, sim. né, você pega a receita, você manda para uma central, isso, né? E consegue estar importando esse... hoje tem as pessoas que facilitam, né? Então, pessoas de confiança, que a gente confia. Então, isso tudo facilitou muito, né? E as pessoas, às vezes, lembrei agora que as pessoas, às vezes, perguntam, doutor, onde é que eu compro o canabidiol? Como se fosse assim, sabe? É na farmácia, é uma medicação.
Bom, vocês compram na farmácia, vocês compram também, né? Importado, enfim. Mas as pessoas têm uma ideia de que não sabe nem onde é que compra e vende. Como é isso, né? Verdade. Então a gente está aqui para isso, para trazer conhecimento, né? Agora lembrando, né, pessoal, que o primeiro passo, né, é passar por uma consulta médica, não é? Uma consulta médica, porque é um medicamento. Com certeza. Né? É um medicamento, a gente vem cada vez mais propagando, né? E algumas vezes chega até a mim, né, amigos assim, Romero, eu tô com problema de dormir, eu tô com problema de compulsão alimentar, qual produto escolher? Diz assim, ó, você precisa realmente marcar uma consulta com o médico, né? Precisa passar realmente assim por todo esse... Então nada substitui o médico, né, doutora? Nada. E assim, eu costumo sempre, eu só prescrevo, Romero, o canabidiol quando está tudo organizado. Então é importante que a gente diga isso. Por exemplo, eu não vou prescrever o canabidiol para uma criança que passa o dia na tela, que vai dormir 1 hora da manhã, que acorda 10, 11 horas da manhã do outro dia, uma pessoa que não, uma família desestruturada, que não faz terapia. Como é que eu vou passar canabidiol numa situação dessa? Eu não posso. Então, primeiro eu tenho que arrumar a minha base, né, de tratamento. Então, sono, organizar, pelo menos fazer a higiene do sono, né, uma rotina do sono, uma alimentação de qualidade, suplementação, terapias. Quando tiver tudo ok, a gente entra com o canabidiol para que o canabidiol seja a cereja do bolo e resolva a situação. Mas aí, muitas vezes, vem aquela família desestruturada, sono desregulado, não faz terapia e quer que o canabidiol seja o salvador da pátria. E não vai ser. Não adianta. Tudo, né, o canabidiol não é o salvador numa situação dessa. Eu tô entendendo. Né? Então, eu preciso que tudo esteja organizado para que quando eu vier com canabidiol, tudo favoreça. Né? E aí é quando muitas vezes a gente tem respostas negativas. Ah, doutora, não funcionou. Tá fazendo terapia? Tá dormindo cedo? Tá se alimentando bem? Né? Como é que tá em casa? Quando a gente vai ver uma tragédia. Aí, como é que o canabidiol, né, até ajuda em algumas coisas, mas a pessoa vai dizer, ah, não me ajudou muito. E aí termina propagando mal, né, uma medicação que iria ajudar bastante. Perfeito, doutora. Uma vez eu escutei que assim, ó, medicamento, ok, mas tem que ter alimento, pensamento, sono, movimento, né? Então, é uma jornada. É uma né? junção, não é só a medicação, né? A gente precisa arrumar a casa primeiro, para a gente poder receber e a gente desenvolver tudo que aquele medicamento é capaz de proporcionar para a gente. Perfeito. Desde que esteja tudo alinhado. Ô, doutora, e existe uma idade... É a partir de quantos anos assim que a senhora geralmente indica o medicamento? A Anvisa já libera para crianças a partir de 2 anos de idade, certo? Então, a gente usa com segurança, né, com aval da Anvisa para crianças acima de 2 anos. E, em alguns casos de epilepsia refratária, a gente usa até em criança menor. Porque a gente não tem outra opção. Então, a gente usa e dá super certo também. Tá? Mas assim, oficialmente eu costumo utilizar após os 2 anos de idade. 2 anos já é uma coisa mais recorrente. Mais recorrente que é liberado, tá até em bula e tudo, né? Perfeito. A senhora deixou uma mensagem assim para os médicos, né? Mas aproveitando esse momento assim, qual seria também uma mensagem que a senhora podia estar direcionando assim para as mães, né? Que ainda de uma certa forma tem o preconceito? O que é que a senhora diria, né, para essa mãe, essa família que então, ainda... eu diria o seguinte, que escolha um médico que você confia, né? Vá estudar, porque a mãe de uma criança atípica, de uma criança autista, ela precisa saber, ela precisa estudar, ela precisa ir atrás também, para que ela possa até conversar com o médico, tirar suas dúvidas, né? Sim. Então, informação nunca é pouco, ela precisa realmente ir atrás, mas assim, que ela confie no seu médico, que ela escolha um médico para confiar.
e que ela realmente não tenha preconceito em relação ao canabidiol, né? Porque a gente já usa na prática, a gente tem resultados muito positivos, e se ela se encaixa no perfil da gente começar o canabidiol, por que não? Por que não tentar e virar uma chave, né, na sua vida, Na como sua vida. aconteceu na minha Isso. vida também. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam realmente buscar ter menos preconceito e confiar no seu médico. Perfeito. Então, ó, você que está nos acompanhando, né, aproveita, compartilha, né, esse link aqui do nosso canal no YouTube para que outras famílias, né, possam estar recebendo essas informações e certeza, também né? mudando a vida, mudando a qualidade, né, doutora? E em relação, doutora, além, né, além do autismo, como também funciona o tratamento para o TDAH? Então, os estudos são ainda um pouquinho mais restritos para o TDAH. Mas, como eu falei, 80% dos pacientes autistas também têm TDAH. Né? Então, começou ali com a história das epilepsias refratárias, que muitos desses pacientes são autistas. E muitos também têm o TDAH. Entendi. Então, sempre vem um combo, né? Uhum. Geralmente vem um combo ali. E a gente observa uma diminuição da hiperatividade, a gente observa uma diminuição da agitação, tá? Mas assim, os artigos, os estudos ainda são um pouquinho menores do que no transtorno do espectro autista, mas que vale a pena. Que vale a pena, a né? gente tentar, né? A gente, então, um caso realmente que não funcionou com outras medicações, a gente pode tentar o canabidiol e a gente vê uma melhora na prática também. Com acompanhamento, né, Sim, doutora? Que vai... com um médico que confie, que prescreva, que saiba o que está fazendo, né? Que é importante a gente saber o que a gente está fazendo, né? Perfeito, perfeito. Então, a gente falou de muitas coisas importantes, né? A qualidade, a molécula, Sim. né? Então, em resumo, temos, assim, diversos pilares, né? Para que realmente essa medicina seja uma medicina, eu digo que transforma o amanhã, mas que seja a medicina do hoje, né, doutora? Hoje, porque o hoje está acontecendo. Está acontecendo, então, né? veja, se não fosse o canabidiol, como era que estaria meu filho hoje? Não sei. Olha não só. sei como estaria sendo, né? Então, talvez eu não tivesse aqui, né? Talvez eu tivesse em casa sofrendo como eu estava. Então, assim, hoje o canabidiol deu qualidade de vida para ele, mas também me deu qualidade de vida. Para toda a família, Para né, toda a família. Hoje a gente consegue sair com ele. Ele rende muito bem nas terapias. Ele já está. Veja, uma criança autista com deficiência intelectual já está aprendendo a ler e a escrever. Olha que evolução, né, doutora? Coisa que a gente não esperava. Não esperava, a gente não espera que uma criança num nível de suporte desse desenvolva leitura e escrita. E ele já está desenvolvendo, né? Imagina o coração da mãe como fica, né, doutora? É muito orgulho, É né? muito orgulho, né? Assim, não é fácil, ainda não é tão. Sim. A gente sabe que tem. Claro, tem os desafios, Tem os né? desafios que são enormes, mas assim, comparado ao que era, Romero, assim, é uma maravilha, né? Comparado ao que era e as evoluções e o que os terapeutas falam. E ele na escola, né? Assim, ver seu filho inserido na escola junto com outras crianças, sentado, prestando atenção na aula, fazendo atividade. É verdade. Nada paga, né? Nada paga. E olha só, é um depoimento assim que nos fortalece, né? né? Glauber, que está aqui conosco, nos anima a estar cada vez mais, né, Glauber? Propagando. E, doutora, e qual que é a visão da senhora, assim, como é que a senhora enxerga o cannabis daqui a 5 anos? Eita, eu enxergo assim, que vai ter menos dificuldade, né, das pessoas aceitarem, dos médicos também correrem mais atrás. Eu acho que vai ser algo mais do dia a dia da gente, né, assim que eu vejo, e eu com certeza acho que vai ser isso, eu tenho certeza que a gente vai estar prescrevendo mais, a gente vai estar mais seguro, né, de prescrever, a gente vai estar com resultados muito positivos, enfim, né? Só coisa boa. Nosso podcast Conexão Verde, ele tem um oferecimento da Verde Farm Brasil, uma empresa genuinamente pernambucana, onde possuímos laboratórios lá nos Estados Unidos, né, com selos de qualidade, como COA, autorização do FDA, um mix, né, com mais de 11 produtos, e um dos pontos mais importantes é a proximidade. Estamos aqui em Salgueiro, estamos em Recife, estamos em Aracaju, São Paulo, em todos esses estados aqui pelo Brasil. Estamos com nossos consultores para poder dar toda a assistência aos médicos e também levar informações para
para você. Então, aproveitando esse momento aqui, esse momento final, né, abrir os microfones, o espaço, para que a senhora possa deixar uma mensagem, né? A Verde Farm desde já agradece, doutora, né, a sua disponibilidade, né? A gente enxerga esse momento muito enriquecedor, né, de informações claras. Então, muito obrigado. Em nome da Verde Farm, a gente agradece muito. E eu passo para a senhora deixar uma mensagem final para todos, né, que estão nos acompanhando. Eu que agradeço pelo convite também de vocês por estar aqui desmistificando, como a gente falou desde o início do podcast. O objetivo da gente é trazer de uma forma mais simples, né, o linguajar médico do canabidiol, que não é tão acessível à população, mas que a gente pode levar uma mensagem mais fácil, mais fluida para que vocês possam entender. E que esse seja o ponto de partida para você que está em busca do canabidiol. Vai pesquisar mais, vai ler alguns artigos. Você médico também, que está querendo prescrever, vai buscar mais. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque mudou minha vida e assim como mudou a minha, pode mudar de muitas outras pessoas. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar, menos preconceito, mais informação. E vamos correr atrás, porque o canabidiol tem muito a oferecer para os nossos pacientes. Então, doutora, muito obrigado. A mensagem realmente, assim, através de um relato de estudo. Então, pessoal, aproveita, compartilha, né? Compartilha o nosso podcast para que mais pessoas, né, possam estar vivendo com dias melhores. Acredite no futuro, porque ele está sendo feito no presente. Então, muito obrigado e fica ligado aí no canal, porque logo, logo, mais episódios. Muito obrigado.